Lição de número 26. Trabalhos imediatos. Lembrando que isso aqui ela vem depois de primeiro ele fala na lição 23, recordando, é que a fé não é de todos. É para todos, mas não é de todos. Depois ele fala sobre o filho pródigo, mostrando o que é um filho pródigo. Aí nas estradas, e naturalmente vem os trabalhos imediatos, mostrando para nós a importância desses trabalhos que nos surgem a cada instante. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Tende cuidado dele, não por força, mas por espontaneidade, segundo a vontade de Deus. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Naturalmente, na pauta das possibilidades justas, ninguém deverá negar amparo ou assistência aos companheiros que acenam de longe com solicitações razoáveis. Entretanto, constitui-nos a obrigação de atender ao ensinamento de Pedro quanto aos nossos trabalhos imediatos. Há criaturas que se entregam gostosamente à volúpia da inquietação por acontecimentos nefastos planejados pela mente enfermiça dos outros e que provavelmente nunca sobrevirão. Perdem longo tempo receitando fórmulas de ação ou desferindo lamentos inúteis. A lavoura alheia e as ocorrências futuras para serem examinadas exigem sempre grandes qualidades de ponderação. Além do mais, é imprescindível reconhecer que o problema difícil, ao nosso lado ou à distância de nós, tem a finalidade de enriquecer-nos a experiência própria, habilitando-nos à solução dos mais intricados enigmas do caminho. Eis a razão pela qual a nota de Simão Pedro é profunda e oportuna, para todos os tempos e situações. Atendamos aos imperativos do serviço divino que se localiza em nossa paisagem individual, não através de constrangimento, mas pela boa vontade espontânea, fugindo cada vez mais aos nossos interesses particularistas e de ânimo firme e pronto para servir ao bem, tanto quanto nos seja possível. Às vezes, é razoável preocupar-se o homem com a situação mundial, com a regeneração das coletividades, com as posições e responsabilidades dos outros. Mas não é justo esquecermos-nos daquele rebanho de Deus que está entre nós. Chama-nos a atenção, bastante. E principalmente no momento também que nós estamos vivendo. Então vamos lá. Trabalhos imediatos. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, quer dizer, o rebanho que está próximo de nós, tendo cuidado dele, não por força, quer dizer, mas por bem claro, mas por espontaneidade, de livre e espontânea vontade, segundo a vontade de Deus, não de qualquer maneira, seguindo os ensinamentos de Jesus, a gente apacenta os rebanhos, dos que estão à nossa volta, nem por torpe ganância, não é para segundas intenções, mas de ânimo pronto, ou seja, de bom ânimo. Então ele vai dizer assim: naturalmente, na pauta das possibilidades justas, ninguém deverá negar amparo ou assistência aos companheiros que acenam de longe por solicitações razoáveis. Óbvio que todos nós, quando solicitamos auxílio, ajuda, socorro, e é razoável as nossas solicitações, ou seja, está dentro de um critério de plausível, eu diria assim, das leis. Quais seriam esses critérios? Primeiro, o que eu estou pedindo a Deus? Quantos por cento é a minha parte para ser feita e quantos por cento eu espero que Deus faça dele? Porque se eu abrir um pedido hoje na espiritualidade, acreditando que tudo cai do céu, não tem sentido isso, Se eu abrir um pedido acreditando que
eu tenho que abrir um pedido, eu tenho que solicitar algo, mas disso que eu solicito, é como se fosse um contrato, eu tenho que saber qual é a minha parte, o que compete a mim, o que eu estou fazendo, o que eu tenho para fazer, estou cumprindo ou não a minha parte, e então aguardar a parte que está além da minha capacidade. Verificar também se eu não estou recorrendo a Deus na tentativa de me eximar dos esforços, das minhas obrigações, da minha reforma íntima, né? E aí acabo sempre jogando para Deus aquilo que eu não quero fazer por mim mesmo. Então, por isso que eu falei, verificar se meus pedidos não estão dentro dos critérios da lei. Mas se estiver dentro dos critérios da lei, olha, é difícil negar o amparo. Acontece, pelo menos sempre que eu conheci. Mas, entretanto, constitui-nos obrigação a atender aos ensinamentos de Pedro quanto aos nossos trabalhos imediatos. Agora, Pedro está falando qual é o nosso trabalho imediato. Há criaturas que se entregam gostosamente à volúpia da inquietação por acontecimentos nefastos, planejados pela mente enfermiça dos outros e que provavelmente nunca sobrevirão, ou seja, nunca vai acabar de acontecer. Não é sobreviverão, sobrevirão. Nunca deixará. Depois desse acontecerá outros, porque nunca isso vai acabar, nunca passará. Então, há criaturas que se entregam facilmente a isso. E são volúpios porque modificam as inquietações alheias o tempo todo. Perdem longo tempo receitando fórmulas de ação ou desferindo lamentos inúteis. Ora, estou tentando ensinar como viver e outra hora eu estou apenas lastimando a minha vida. Nesse turbilhão de que eu estou me entregando, quando nós não vigiamos o nosso pensamento, o nosso sentimento, nós periodicamente somos influenciados, né, por tudo que está à nossa volta, inclusive pelo mundo espiritual. Normalmente, nós não levamos em conta o mundo espiritual nos influenciando. Nós mais levamos em conta pessoas, cultura, notícias, diálogos, conversas. Mas às vezes estamos mais influenciados pelo mundo espiritual do que nós imaginamos. A lavoura alheia e as ocorrências futuras, para serem examinadas, exigem sempre grandes qualidades de ponderação. É muito difícil a gente meter o dedo, a gente se intrometer, conceituar, receitar, opinar, julgar na lavoura alheia e nas ocorrências futuras. A gente não sabe, não tem o pleno domínio, ninguém é o dono da verdade. Então, mas se formos fazer isso, tem que ter grandes qualidades de ponderação, tem que ter muito cuidado, você tem que andar como se estivesse pisando em ovos, né? Porque nada é certeza, certo? Absolutamente nada. Além do mais, ele diz assim, é imprescindível reconhecer que o problema difícil ao nosso lado ou à distância de nós, que aquele problema que você acha que é difícil, que está do nosso lado ou está distante de nós, tem finalidade de enriquecer-nos, a experiência própria. Estão ali, seja distante ou do nosso lado, mas vem enriquecer a nossa existência, habilitando-nos a solução dos mais intricados enigmas do caminho. Esse enigmas do caminho que eu acho muito interessante, e eles sempre que os espíritos nos falam, são intricados, né? Porque às vezes a gente vê muito na internet pessoas citando vida passada como uma explicação de tudo o que acontece de ruim
atualmente ou padrões de comportamento de algumas pessoas. Mas a pessoa às vezes está citando uma vida só. Quantas vidas nós tivemos, né? Então todas elas nos influenciam porque nós somos uma evolução constante. E muitas vezes conseguem com uma facilidade, né, equacionar isso tudo. E os próprios espíritos superiores dizem assim: habilitando-nos a solução dos mais intricados enigmas do caminho. Os caminhos são intricados, eles são milhares, eles são quase que insondáveis. Insondáveis. Mas, se eu estiver prestando atenção, buscando alcançar soluções nos problemas que estão ocorrendo à minha volta ou à distante, eu provavelmente estou evoluindo, aprendendo com isso. Se eu estiver alerta. Eis a razão pela qual a nota de Simão Pedro é profunda e oportuna para todos os tempos e situações. Aí ele vai resumir: atendamos aos imperativos do serviço divino, que se localiza em nossa paisagem individual. Paisagem individual é para onde você olha, onde você enxerga, até onde você vê. Tá bom? Na nossa paisagem, no aqui, no agora, no momento. Não através de constrangimento, mas pela boa vontade espontânea, fugindo cada vez mais aos nossos interesses particularistas. Calma lá. Então, por que ele está chamando para a gente participar dessa paisagem? Mas não nos sentindo obrigado. Não é quando você é obrigado, porque normalmente a gente faz isso, né? Toda hora que a gente recebe um convite da vida para participar, a nossa primeira reação é fingir que não viu, fingir que não entendeu, fingir que não é para nós. Até que quando chega um momento que nós somos encurralados, aí a gente fala: não, agora não tem mais jeito, né? Então eu reajo, dou uma assistência, uma ajuda, falo alguma coisa, seja o que for. Ele está falando: não. Pela vontade espontânea, sua, atento, pela tua atenção, não pelo constrangimento, que ele está dizendo assim. Fugindo cada vez mais aos nossos interesses particularistas. Às vezes eu não faço, por quê? Muitas vezes eu penso assim: não tem interesse, não é da minha pessoa, eu não tenho interesse nenhum nesse sentido. Então, eu já tenho até o nome, ou a entidade, ou o órgão, ou a religião que deve cuidar desse tipo de problema. Não é meu interesse. Entendeu? Não é um interesse particularista meu. O que eu vou ganhar com isso? A primeira pergunta que o ser humano sempre faz, né? O que eu vou ganhar? E ele fala que não, sem esse sentimento do que você vai ganhar. Na verdade, materialmente, todas as vezes que você auxiliar alguém, você perde materialmente, porque a matéria não é como o amor. Você divide, você tem menos. O amor é que você divide e tem mais. É diferente. E de ânimo firme, ele diz assim, com aquela vontade mesmo, com aquela prontidão, com aquela alegria, e pronto para servir ao bem. Não é na mar, não é constrangido, não é sem graça, não é triste, não é pelo medo. Tanto quanto nos seja possível interagir com a nossa paisagem, aonde quer que a gente esteja, com a nossa convivência, aonde quer que a gente vá, da melhor maneira possível. Às vezes é razoável preocupar-se o homem com a situação mundial. Então, é lógico que eu vejo na televisão tantas coisas acontecendo no mundo, é natural que a gente se preocupe, porque o que está lá hoje em dia, amanhã, ontem estava lá, hoje já está aqui, né? Então, com a regeneração das coletividades, é legal, com a evolução da humanidade, muito bom. Com as posições e responsabilidade dos outros, verificar qual seria a responsabilidade das pessoas,
porque chegamos nessa situação, onde que estamos errando. Mas, está dizendo assim, não é justo esquecermos daquele rebanho de Deus que está entre nós. Geralmente, o que acontece é que nós, normalmente estamos preocupando muito, hoje em dia, ainda com esse problema do mundo, com essa polarização exagerada, com os inúmeros bombardeios de notícia por todos os meios de comunicação o tempo todo. É natural que a gente é tirado, praticamente sequestrado da nossa convivência, da nossa rotina, do nosso dia a dia, das pessoas que encontramos, com quem nos relacionamos, né? Muitas vezes nós somos literalmente sequestrados, tá? Porque as notícias invadem, chegam de todas as formas, preocupam-nos, nos tira, ocupa a nossa cabeça. Quando a nossa cabeça está ocupada com uma coisa, a gente não está pensando em outra. Então acaba que a gente fica, sim, muito preocupado, tá? E aí, só que ele está falando, olha, é razoável você se preocupar com a coisa que está muito longe aí para acontecer e que provavelmente vai chegar do seu lado, vai chegar. Mas o que você vai fazer? Hoje a nossa responsabilidade está claro, ó, trabalhos imediatos, ou seja, preocupar com o rebanho que Deus lhe deu está entre nós. A nossa preocupação como cristão, a primeira preocupação nossa é com tudo que está próximo a nós. Próximo. Geralmente, mais próximo, a família, né? Depois do mais próximo, né, vai ser local de trabalho, que é um período desse momento. Porque o local de trabalho não é mais próximo que a família. Porque o local de trabalho é você quem escolheu, né? E muda. Família não é assim. Você não troca de família, você troca de trabalho, né? Então, a família é aquela que nós construímos. Ela é a primeira. Por que ele está falando assim para nós? Nós temos o nosso trabalho, nós temos a nossa família, nós temos a nossa sociedade, nós temos a nossa quadra, nossos vizinhos, nós temos o nosso círculo religioso, né? A religião, a comunidade religiosa que a gente frequenta, enfim. Nós temos vários círculos onde frequentamos. Mas às vezes nós ficamos muito fora de sintonia. Muitas vezes eu estou mais preocupado com o problema da minha religião do que dentro de casa. Muitas vezes eu estou mais preocupado com o trabalho que dentro de casa. Muitas vezes eu estou mais preocupado com o problema do Brasil do que de dentro de casa. E deixo nesse inteirinho aí, eu perco, ou deixo passar, perco de estar colaborando, observando e aprendendo com as dificuldades que estão à minha volta. Deus não falha, Deus não se engana. Então eu digo assim, ó, as leis divinas são perfeitas. Então, os problemas que eu tenho bem próximo a mim significa que tem como eu resolver, que tem condições de eu resolver. E os problemas que estão à distância geralmente são problemas que eu não tenho condições de resolver. Então, por que eu vou trocar uma coisa pela outra? Eu vou trocar um problema que eu posso resolver, e resolvendo eu vou ter aprendido, porque vai depender de uma ação minha. Então eu vou ter aprendido não apenas teoricamente, mas eu vou agir. Então eu vou também aprender na prática a solucionar aquele problema, ao invés de eu ficar me preocupando com um problema que está muito distante, que não vai adiantar, não depende de mim. Então eu não vou aprender nem na teoria e nem na prática. E às vezes esse distante pode ser uma fuga do querer enfrentar o que está próximo. Porque às vezes pode. A gente não quer ter o trabalho, porque dá trabalho. Às vezes o distanciamento, né, da minha coletividade direta, do meu grupo direto, ele é uma fuga, né? Geralmente eu posso estar percebendo, pressentindo, vendo um problema
que eu não quero enfrentar, não quero mexer, não quero lidar, não quero comentar. E como não tem, e como não haverá ação, não haverá mudança. É aquela história, né? Eu estou sempre plantando arroz, mas não gosto de comer arroz, mas continuo plantando arroz. Então não tem uma ação diferenciada para mudar. Ou deixo de plantar o arroz, pelo menos. Se você não sabe o que você vai plantar, pelo menos vai parar de crescer arroz e você vai parar de comer arroz. Então, eu fico observando, não quero tocar naqueles pontos. E aí o que eu vou fazendo? Eu vou deixando. E aí eu começo a querer fugir do clima, da situação, do problema. Eu não quero enfrentar. E aí, uma das grandes saídas é ir para o mundão aí, ó, internet, amigos, local de trabalho. Às vezes eu estou fugindo do local de trabalho, às vezes eu estou fugindo da família e vou para o local de trabalho. Estou falando trabalho, quando eu fujo do trabalho, volto para a família. Às vezes eu estou fugindo da minha família, do meu local de trabalho, fujo para dentro da religião. Às vezes eu quero fugir da religião, vou para dentro da minha família. Enfim, eu faço um trânsito, né, da escolha do grupo onde está mais fácil de eu lidar. Né? Qual é o grupo que está mais fácil de eu lidar, que não toca no assunto que eu não gosto, que tem situações difíceis para ser lidadas. Aí eu começo a fugir deles. Pode ser uma fuga? Sim. Mas aí a pergunta que todo mundo faz, mas por que eu estou com essa dificuldade? E bem próximo a mim, porque você tem condições de resolver. Geralmente as situações que estão muito bem próximos a nós, olha, eu não vou falar da ideia resolver, porque parece que tudo tem solução nessa vida. E não é bem assim não, tá? Tem coisas que não tem solução. Ou que a solução não depende só de você. É diferente. Tem solução, mas não depende só de você. Então, mas que, com certeza, se está próximo a você, eu vou corrigir eu aqui, não é porque tem solução. É porque aquela situação tem algo importantíssimo para te ensinar, para que você aprenda com aquilo. Isso, e como nós somos uma alma no caminho, nós vamos ter que verificar essas situações mais a fundo para aprendermos o que ela tem a nos ensinar. Mas e quando a gente aprende, a solução desaparece? Depende da situação. Se houver um tempo hábil da natureza, sim. Por mágica e milagre, não. Vamos dizer assim, eu vim fumando durante muito tempo. Fica bem fácil de entender o exemplo que eu vou te dar. Fumando durante... Quanto tempo eu fumei para ter um câncer de pulmão? Eu fumei uns 30 anos, pois é. Aí eu descobri que é o cigarro. Parei de fumar. No outro dia já está livre do câncer? Não, talvez você vai até morrer de câncer de pulmão. Estava muito avançado. Então teve cura? Aprender e mudar resolve o problema? Nem sempre. Porque na natureza existe um tempo hábil para que um novo padrão de atitude, de pensamento, de sentimento, seja do que for, comece a fazer efeito acumulativo na tua vida. É natural. Então, não é uma mágica. Se está próximo a nós a dificuldade, a situação difícil, é porque nós precisamos aprender. Aprender vai levar tempo. Depois de aprendido, eu vou ter que levar um tempo me comportando de maneira diferente com aquilo que eu já aprendi. Aí sabe lá se isso vai ser resolvido ou não. Mas o problema não deve ficar, a nossa intenção não deve ficar na solução de problemas, mas na compreensão do que é necessário para a nossa evolução. É isso que importa. Tá? Se nós estamos evoluindo e não se nós estamos resolvendo problemas. Porque se eu fico muito na ideia de solucionar, resolver problemas, eu começo a ficar muito imediatista. E aí eu começo a ficar seletivo. Não vou mexer com isso. Não vai adiantar agora, não. Vai levar muito tempo, larga a mão. Só quero mexer com coisas mais rápidas. Muito imediatista. Fico muito racional. Né? A verdade é, eu tenho que mexer com tudo, porque eu preciso evoluir, preciso aprender. Se não tiver solução aqui agora, não importa, mas eu aprendi. Eu entendi a mensagem. Então ele está falando aqui, ó, às vezes é razoável preocupar-se com o homem na situação mundial.
com a regeneração das coletividades, com as posições e responsabilidade dos outros. Mas não é justo esquecermos daquele rebanho, está colocado entre aspas, rebanho de Deus que está entre nós, fecha aspas. Ponto. Isso é o mais importante para nós. O que nós estamos fazendo, está até nos vídeos de relacionamento familiar. Quando surge muitas vezes um problema um pouco difícil, a nossa ideia é, por não compreendermos muito a mensagem cristã, porque a mensagem cristã nos ensina assim: perdoar, né? Aceitar, perdoar. E eu que estou vivendo na pressão da situação, na rispidez da situação, não estou conseguindo fazer isso. Não estou conseguindo. Estou me revoltando, ficando irritado, magoado, chateado. Aí eu me sinto pressionado entre a teoria do que eu devo fazer e o que eu consigo fazer. Todos nós podemos, mas ainda não estou conseguindo fazer, porque talvez eu não esteja entendendo bem a mensagem, né? Talvez eu não esteja bem entendendo a mensagem. E aí, o que eu faço nos relacionamentos, quando o problema está nos relacionamentos? Eu crio o amor falso, falso amor, o amor de plástico. É o amor falso. Os relacionamentos familiares está falando muito sobre isso. Eu fico indiferente àquela pessoa. Pronto. Quantos casais estão há anos morando juntos na mesma casa, indiferente um ao outro? Pode falar o que for um pro outro. Eu tô com dor de cabeça, tô com falta de ar, tô com dor, e o outro nem liga. Indiferente um ao outro, né? Então, filhos com pais, pais com filhos, irmãos entre irmãos, vão ficando indiferentes. É o amor falso. Esse amor é construído quando eu estou passando por uma situação que eu não consigo me comportar como Jesus nos ensinou. Sinto a pressão na minha consciência de que eu deveria estar praticando esse amor, mas ainda não estou pronto para fazê-lo. Então eu tento me desligar para não enxergar essa realidade e não me sentir cobrado por isso. Pronto, um amor fictício. E vou levando isso aí durante muito e muito tempo. Tá? Encerramos a nossa lição de número 26, trabalhos imediatos. Então, quando um cristão pensa assim, o que eu posso fazer, o que eu posso começar fazendo hoje? Começa pelos que estão à sua volta, com o rebanho que está do teu lado, ali trompando com você todo dia, sua família. Depois você vai aumentando o laço, vai aumentando seu trabalho, sua religião, vai aumentando sua vizinhança, né? Seu bairro, vai fazendo assim. Esse é o trabalho, ele está claro, hein? Imediato.